volta numa conversa de peso com Jorge Stocker. Jorge, estudante de arquitetura, é um apaixonado por visitar cemitério. Até aí nada de novo, na verdade me parece que é um movimento corriqueiro de valorização também da nossa cultura histórica. A gente tem visto que os cemitérios históricos aqui da região eles estão chamando muito a atenção de visitantes, né? Turistas, pessoas que vêm de fora e da própria cidade. Tem um acervo impressionante de esculturas em pedra, também arenito, né? Aquela pedra aqui da região, com muitas vezes inscrições em alemão, epitáfios em alemão, que fazem a gente entender todo o contexto social, cultural, a relação daquela sociedade com a morte, inclusive. E também, muitas vezes, o valor artístico que isso tem, paisagístico, porque forma paisagens maravilhosas com os morros, as igrejas e o casario que ainda existe. Então, a visitação dos cemitérios, eu acredito que é uma tendência cada vez maior. As pessoas realmente estão começando a se interessar. Vai cada vez mais no roteiro cultural. O que não é nenhuma novidade. As pessoas Aqui vão à Argentina e vão na Rigoleta, né? Exatamente. No mundo inteiro tem cemitérios que são grandes atrativos. Ali é o local que a sociedade da época se representava, né, se perpetuava. Então, todas as cidades o cemitério é um lugar importante de visitar para entender. Nós temos bem nos nossos cemitérios também a distinção entre as famílias mais tradicionais e as pessoas que eram de famílias não tão tradicionais, né? A própria religiosidade também, porque uma característica muito diferente aqui do sul do Brasil é a existência desses cemitérios de confissão religiosa. No geral, os cemitérios no Brasil inteiro ou são de uma irmandade ou eles são municipais, são públicos. E aqui a gente tem muitos cemitérios de confissões religiosas, o de confissão luterana, o luterano, o próprio da paróquia católica. Então é uma configuração realmente bem diferente. É uma coisa nossa isso. É uma coisa nossa. Tem muitas localidades que têm 3 cemitérios, por exemplo, muito antigos. E aí a fotografia entra onde nisso tudo? E aí falando não só de cemitério, mas de patrimônio histórico, né? Eu comecei a me relacionar com o patrimônio cultural através da fotografia. A fotografia ela é um instrumento excelente para te entender, né, o mundo, entender o que te cerca. E quando tu começa nessa tentativa de caçar aquilo que é interessante, aquilo de uma forma muito singela no começo, né, aquilo que é bonito, aquilo que é interessante na cidade, tu descobre coisas que com o olhar banal do dia a dia tu não descobriria. O olhar da fotografia ele é diferente, ele vai para o detalhe, mas também para o plano aberto, ele tenta enxergar paisagens, detalhes. E eu vejo a fotografia até como um meio de educação muito bom para o patrimônio cultural, porque a pessoa realmente, parece que ela desliga o piloto automático, ela começa a sentir, né, a entender onde ela está vivendo, como é que é aquela paisagem urbana, o centro da cidade, que a gente não dá muita bola, é só um monte de fachada de loja. De repente, a gente está olhando para cima para encontrar uma coisa legal para fotografar e se surpreende com o que encontra. E aí, se a gente segue no Facebook o Jorge Stocker Jr. ou a Elis Regina Bern, a gente vai ver um roteiro pelo Rio Grande do Sul e Brasil afora, sempre mostrando o patrimônio histórico, né? Vocês vão de parceria nessa caminhada, né? Com certeza. Eu comecei a fotografar junto com a minha esposa quando nós estávamos com 15 anos ainda na escola, né, ensino médio, e sempre foi um passatempo nosso visitar as cidades especialmente para ver aquilo que tinha interesse, né, o que acaba tendo interesse para fotografia normalmente nas nossas cidades é o patrimônio natural e o cultural. É muito difícil de encontrar, embora tenha em alguns casos uma coisa contemporânea que realmente seja relevante. Então nós temos ido com muita frequência e conhecido o Rio Grande do Sul tem cidades e recantos e localidades que as pessoas não conhecem. Tem um valor imenso e um potencial para a fotografia. Né? Jaguarão faz algum tempo já, mas Jaguarão foi um dos locais que nós passamos praticamente o dia inteiro caminhando pela cidade, todos os meandros. Vem sofrendo um processo de revitalização muito grande por causa do Pacto do Patrimônio Histórico, né? Sim, Jaguarão conseguiu, vamos dizer, tem um poder público municipal que colocou na frente essa questão do patrimônio cultural por ver que é a forma deles saírem da crise financeira que eles vivem. Lá na região sul tem muito pouco investimento. Então, eles viram, nosso potencial, como tem os free shops aqui perto, é valorizar esse patrimônio. E ainda de forma tímida tem dado certo, tem uma série de obras, assim, o Centro de Interpretação do Pampa sendo construído, um projeto de reabilitação de ruínas milionário. Eu não conhecia o teatro que eles têm. O teatro também é uma coisa fantástica, uma coisa fantástica. Normalmente nós falamos do Teatro de Pelotas, no Teatro de Porto Alegre, no São Pedro. Um patrimônio lindíssimo lá. Agora revitalizado. E a forma, a gente não conhecia Jaguarão, né? Jaguarão era mais um nome na lista de municípios do Rio Grande do Sul.
E hoje, praticamente todo mundo que se interessa por turismo cultural, por arte, por fotografia e patrimônio cultural sabe que Jaguarão está nesse mapa. E jovens, né? Muitos jovens visitando. Com certeza. Eu acredito que o grande repositório de público para o turismo cultural no Brasil são os jovens, né? Porque eles já têm, de certa forma, na formação hoje um pouco mais de subsídios do que se tinha antigamente. Tu falaste antes dos prédios comerciais, né? Quando tu vê uma cidade como Novo Hamburgo com tantas placas, com uma poluição visual tão grande, não preciso perguntar a tua opinião como arquiteto, mas como defensor do patrimônio histórico, mesmo sabendo que a resposta é a mesma, eu preciso te perguntar, né? A poluição visual é um dos grandes problemas, com certeza. A poluição visual é um dos grandes problemas das cidades contemporâneas, das grandes cidades. Um dos tantos tem a poluição visual, a sonora, enfim, uma série de outras coisas que tornam a cidade cada vez mais hostil e insalubre. As pessoas, isso a gente vê nas conversas do dia a dia, as pessoas querem sair correndo da cidade hoje, porque a vida tem se tornado cada vez mais hostil a convívio, ao ser humano. E nesse contexto é uma das coisas mais fáceis, tanto através de legislação quanto conscientização dos proprietários, é promover a limpeza visual através do regramento, né? A gente não vai banir todo tipo de publicidade, mas regrar de uma forma que tenha coerência, né? Porque não faz sentido uma pequena farmácia ter um painel maior do que a própria farmácia, muitas vezes, para fazer propaganda de si mesma. A gente tem, infelizmente, agora na região aqui perto, um bom exemplo que é Caxias do Sul, que é uma cidade grande, até com uma população maior que é de Novo Hamburgo, que está enfrentando agora esse problema da poluição visual com uma legislação que sabiamente deu um prazo bastante longo para adequação, então ela foi promulgada e deu um prazo para que a coisa acontecesse gradualmente, para não ser aquele choque, amanhã todo mundo tem que arrancar. Isso causaria uma grande revolta nos comerciantes que não estão acostumados com essa situação. Então lá se conseguiu, estão saindo, eu acho que agora já está vigorando 100%, muitas fachadas ressurgiram, né, atrás desses grandes banners. É uma coisa muito simples, é melhor para o próprio estabelecimento, porque não é o banner que leva hoje a pessoa para um estabelecimento. Mas uma fachada muito bonita, muito cuidada, com certeza, uma placa bem exposta no meio, talvez chame mais atenção e respeito das pessoas. Um projeto cuidadoso de comunicação visual, com cores, iluminações adequadas, com certeza vão trazer e vão valorizar mais o empreendimento do que um banner, pura e simplesmente. Um projeto cuidadoso, qual é a diferença, eu te perguntava isso antes do intervalo, para a gente conversar nesse bloco. Qual é a diferença entre eu preservar, sob o ponto de vista do que os defensores do patrimônio histórico e os arquitetos defensores do patrimônio histórico compreendem, de eu pintar uma casa antiga, de eu tornar ela bonita, mesmo que seja deformando muitas vezes a fachada original dela? Existem muitos níveis de preservação diferentes nos bens históricos. Então, o que nós vemos como essencial para começar esse debate, né, do que pode, o que não pode fazer, é reconhecer cada caso como um caso. Então, edificações muito importantes, com o interior muito íntegro, edificações mais antigas, nessas se presume que se precise de um projeto de restauração ou de conservação, no caso dela estar bem preservada, para manter todas as características originais. Certamente sem impedir que se construa, evidentemente, os anexos que forem necessários, as adaptações. Hoje se faz adaptação tanto para a captação de energia solar, condicionamento do ar, enfim. Tu pode fazer uma série de intervenções, isso jamais vai ser proibido em nenhuma esfera de preservação, sempre com cuidado. E outras edificações são mais simples ou mais recentes, ou o valor dela é muito relativo à própria paisagem, em que tu pode chegar num nível de intervenção muito grande. Então, um prédio que faz conjunto com outros prédios históricos, mas que por si é muito simples e já está parcialmente descaracterizado, tu podes permitir que se mude o material do telhado, que se abra uma vitrine, que se faça, contanto que se siga determinadas diretrizes, se faça um bom projeto de adaptação, no caso seria inclusive uma reforma. Então, essa adaptação de botar uma vitrine é uma coisa que resolve muito bem, né? Na maioria dos casos, sim. Se tu fores ver, por exemplo, o centro de Novo Hamburgo ou o centro de qualquer grande cidade, são exceções os prédios que estão em perfeito estado de conservação da sua originalidade. Então, não faz muitas vezes sentido tu proibir a pessoa de mexer em algo que já está feito. Então, tu pode, inclusive, melhorar talvez a vitrine para que ela tenha um ritmo mais adequado, né, para o prédio histórico. A gente vê que o ritmo do prédio histórico normalmente é mais vertical, né, as aberturas na vertical.
e a vitrine muito horizontal, ela acaba quebrando esse ritmo. Então, se a vitrine ela seguir esse ritmo, ela... Ou seja, antes de eu pensar em botar um prédio todo de vidro em cima, com todo vidro, eu penso em reformar ele, em revitalizar ele, né? Com certeza. E como eu disse, existem casos em casos. Tem casas que vão poder receber uma reforma, uma construção de um prédio alto atrás, mas claro que se for ver uma relíquia, vamos exagerar, vamos dizer a casa Schmidt-Presser, o casarão dos Kreff, dos Kreff também, embora sejam ruínas, o casarão dos Friedrich, é meio que um atentado a gente imaginar aquilo ali sendo aberto vitrine e se plantando um prédio de vida atrás, mas por outro lado, várias outras edificações aqui do centro se prestariam muito bem a isso. Falando no solar dos Kreff, né? A gente estava falando antes sobre 2 patrimônios históricos, culturais da nossa cidade, que é o dos Kreff e também a casa de Leopoldo Petri, também uma casa quase centenária, né? Que estão sofrendo muito com a degradação que o próprio homem que fez ela um dia hoje destrói, né? Como é que a gente pode fazer para preservar isso? Tu já falou. Como é que a gente pode fazer para avisar quem está cuidando disso? A Casa Petri chegou através de uma denúncia, inclusive, para vocês. Essas 2 casas elas refletem uma problemática aqui de Novo Hamburgo, que é, como a gente já convencionou, o centro histórico está muito bem reconhecido já, embora aconteçam alguns problemas de gestão. Mas fora do centro histórico, parece sim que a cidade ela não é histórica, a cidade é ahistórica, ela não teve nenhum tipo de processo de formação, que é uma leitura equivocada, porque a cidade inteira, por mais nova que seja, ela é histórica, né? Ela tem história. E dentro disso que tem história, a gente seleciona aquilo que tem valor cultural de permanência. E nesse sentido, tanto o solar dos Kreff quanto a casa do Leopoldo Petri, tanto pela personalidade que morou ali, quanto pelo valor arquitetônico, elas têm um valor muito grande. Mas por se encontrarem fora, elas são bens que são considerados isolados, né? Porque elas são o único bem naquele entorno reconhecido como prédio histórico. Eles entram quase que num vácuo aqui no caso de Novo Hamburgo e da região, porque não existe ainda uma legislação muito clara de apoio. O solar dos Kreff ele foi tombado já em demolição. Ele estava sendo demolido, foi tombado na época acho que foi o prefeito Jair ainda, com um decreto emergencial, e que depois foi feito definitivo. E o prédio continua se arruinando, dessa vez não ativamente, mas passivamente. E a casa do Leopoldo Petri é uma das tantas casas que estão inventariadas em Novo Hamburgo, mas que o inventário não encontra tanto respaldo na lei municipal, embora encontre respaldo na lei federal e estadual. Então, acabou que estava acontecendo uma intervenção que não se sabia o que era, só se sabia que a casa estava sendo destelhada, o que chegou até nós através de uma denúncia. Olha, estão derrubando a casa do Leopoldo Petri. Nós alertamos, então, a prefeitura que foi lá e constatou que, a princípio, a intenção lá é uma reforma. Mas isso... Como tu disseste, isso representa que não existe uma metodologia hoje específica na lei, né, municipal, prevendo que caminho isso tem que seguir, né? Quais são os procedimentos, inclusive os instrumentos que esse proprietário pode se municiar para ter o recurso para fazer a intervenção que é necessária. Hoje nós saímos em ruas importantes da cidade, com 25 de julho, Marcílio Dias, 1º de março, nós vamos encontrar uma série, com certeza, de residências que poderiam estar já sendo salvaguardas, né? Com certeza, o Novo Hamburgo inteira é muito privilegiada nessa questão de patrimônio histórico ainda, embora a gente esteja perdendo. Prédios. São, com certeza, mais de 800 prédios de valor cultural e que já estão identificados a mais ou menos essa quantidade. Então, tu vais encontrar um sobrado histórico de uma grande qualidade no bairro Primavera. Essas casas que são muito características de Novo Hamburgo, que surgiram em Novo Hamburgo, são casas que têm aquele sótão alto, né, que se chama de frontão recortado. Se espalhou por todo o Rio Grande do Sul depois, mas surgiu aqui em Novo Hamburgo. Esse tipo de casa se encontra em praticamente todos os bairros aqui de Novo Hamburgo. Eles são parte da identidade, tanto era da identidade étnica e hoje é da identidade quase que visual de Novo Hamburgo. E, como dissemos já, concluímos, falta a identificação correta de tudo que tem valor cultural junto com as comunidades para que elas possam envolver suas memórias também nisso, se envolverem com esse patrimônio, e a partir de então passar a aplicar o que a legislação federal e estadual já prevê, os instrumentos, o Estatuto das Cidades e tudo que dê... Quem quiser fazer parte desse movimento todo e acompanhar as tuas postagens, né? Que te acompanhe no Facebook, que acompanhe a Defender, que acompanhe o coletivo Consciência.
E o blog, né? O blog está muito, muito legal, né? Sempre com drops, sempre com passagens tuas em loco ou coisas que chegam importantes para ti, né? O blog que é o Dzeit. Isso. Tem o blog de Dzeit, que é o mais antigo, de 2009, que ele aborda artigos de forma mais crítica, assim, do que está acontecendo, quais são as soluções possíveis aqui para a região, para a preservação. E o blog Memória Drops, ele é uma tentativa de compartilhar algumas descobertas que a gente faz e que provavelmente deixaria de lado. Para buscar uma informação, tu sempre encontra outras 20, e que essas outras 20 se perderiam ali no vácuo. Então esse blog ele foi criado como uma forma de conseguir compartilhar, olha, descobri uma curiosidade sobre a igreja ali de Rolante, que não é o que eu estou pesquisando, mas que pode ser útil para alguém, né? Pode divulgar melhor aquela igreja, aquele patrimônio. Então, nessa perspectiva, o Memória Drops tenta compartilhar vamos dizer, as bordas dessas pesquisas, né? Aquilo que ficaria no anonimato. E sempre com imagens, fotografias antigas da nossa cidade, da nossa região, e aí aquela discussão de que lugar é esse, porque já se perdeu o vínculo, e recuperando história de alguns comércios, de algumas empresas. Esses dias eu estava vendo uma discussão de vocês em torno do prédio onde nasceu a Padaria Brasil, e que toda a história da Padaria Brasil, que é pouco mais de 40 anos, mas que na verdade é quase 80 anos por essa recuperação que vocês realizaram, né? Então acho que muita coisa bacana para mostrar, para ser vista, né? Com certeza. E se encontra muita informação, né? A gente sempre pensa que tal coisa não tem história, que tu não tem como encontrar informações, mas buscando a gente vê a riqueza de coisas que a gente acaba encontrando. Jorge, obrigado pela participação. Vocês fazem reuniões frequentes? Como é que o pessoal que quer participar mais ativamente pode fazer para encontrar vocês? O Coletivo Consciência Coletiva ele vai promover, a partir da próxima sexta, reuniões semanais no Centro Cultural Urbano Hartz, um projeto que se chama Soma Cultural. E esse projeto, então, vai ter a participação da Defender, porque ele vai abordar patrimônio também, mas também abordando artes visuais, o meio urbano, memória afetiva. Tudo que envolve realmente artes e o patrimônio cultural de Novo Hamburgo, a gente pretende abordar nessas reuniões semanais. Então já ficam todos convidados que quiserem se aproximar. Estaremos lá. Hoje numa conversa de peso com um futuro arquiteto, defensor do patrimônio histórico da nossa cidade, do nosso estado, Jorge Luiz Stocker Júnior. Prazer te receber. Fique agora com a programação da nossa TV NH, da nossa rede Comunidade de Televisão.